Porque não havia necessidade, em razão de ter atividades presenciais. Então, ela entrou com essa ação civil pública e o juiz do processo entendeu por bem deferir a liminar, determinando, obrigando as escolas a concederem um desconto linear de 30% para todos, em qualquer nível de ensino, ensino básico. Não entrou o ensino superior, entrou o ensino infantil, fundamental e médio. E também nessa decisão consta lá que as escolas, quando os pais solicitassem a rescisão, se optassem por rescindir os contratos, não teriam que pagar nenhuma multa por essa rescisão antecipada. Então, esses foram os dois pontos que o juiz deferiu na sua liminar. Logo, a gente tomou um susto, né, como todas as escolas, em receber uma determinação dessa de um desconto linear de 30%, para não se verificando o porte das escolas, né, foi tanto para as pequenas, como para as médias, como para as grandes, nem se atentou para os níveis de ensino, educação infantil, fundamental e médio, e nem se atentou para os próprios responsáveis, dando àqueles que não precisam e também dando àqueles que precisavam. Em razão dessa decisão liminar, a gente apresentou um recurso para o Tribunal de Justiça contra essa decisão, visando suspendê-la imediatamente. E essa decisão ela está ainda pendente de análise pelo tribunal, certo? Agora há pouco eu recebi uma decisão do tribunal, lá do desembargador, que me deixou um pouco confuso e até a gente está orientando as escolas nesse momento a aguardar mais um pouco, porque o desembargador entendeu que a nova lei, que eu vou tratar já já, teria a força para tornar a ação sem objeto, para extinguir a ação. Mas ele emitiu essa opinião, mas ele não determinou isso e nem suspendeu a decisão liminar. Ele apenas falou que entendia dessa forma, mas faltou, ao nosso ver, como advogado, ele ir mais além. Faltou que ele dissesse que realmente a decisão liminar não vale mais, está suspensa ou revogada em razão da existência da nova lei que foi publicada ontem. Mas, enfim, então isso aí ainda é questão de um tempo. Certamente, já já nós teremos um posicionamento definitivo disso, que, creio eu, seguirá o entendimento do desembargador, que já emitiu, de toda forma, a sua opinião, quando ele disse que a nova lei causaria uma perda, né, superveniente, vamos dizer assim, do objeto da ação. Quando a ação foi interposta, não havia lei. Tudo bem, agora com a nova lei, não teria mais sentido essa ação existir, e por isso valeria a lei. Mas, de toda forma, a gente precisa de uma certa cautela para que isso se torne definitivo e a gente aplique a norma correta. Pois bem, passado um pouco dessa situação do processo, que está creio aí nos finalmente para ser decidido, veio a publicação, né, o Matheus aí informou muito bem, havia já uma tramitação do projeto de lei, com algumas emendas, votação, indas e vindas, discussões, e acabou que ontem foi publicada a lei 17.208, que trata dos descontos nas mensalidades escolares. Eu não vou falar do entendimento pessoal,
que eu tenho com relação à formalidade dessa lei, vou me deter aqui a explicá-la, certo? Efetivamente, ela foi até uma lei mais justa que a liminar deferida no processo. Justa, entre aspas, né? Que a gente entende que um desconto obrigatório para todos não seria justiça, e sim a situação individual que a escola analisaria e deferiria ou não desconto, dependendo de cada situação. Mas, de toda forma, publicou-se a lei e, como lei, nós devemos seguir. Esta lei levou em consideração o porte das instituições de ensino, certo? Ao conceder descontos diferentes para cada instituição. Levou em consideração também os níveis de ensino, ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Levou em consideração algumas situações específicas, como os alunos com necessidades especiais, e teceu algumas situações quanto se retroagiria as mensalidades dos meses anteriores, falou também sobre a questão de juros e multa e falou também sobre a questão da rescisão. Eu vou tentar ser o mais claro possível nos artigos da lei, para que ao final, se surgir mais alguma dúvida, a gente esclareça. Quanto aos descontos, a lei determinou o seguinte: para as instituições de ensino com receita anual acima de 4.800.000, ela determinou os seguintes descontos: para a educação infantil, 30%, para o ensino fundamental, 1 e 2, 17,5%, e para o ensino médio, 15%. Então, esses descontos são para as instituições de ensino com receita anual acima de 4.800.000. Para as instituições optantes do Simples Nacional, que tenham receita anual entre 1.800.000 a 4.800.000, há uma redução do percentual anterior que eu disse, que fica no seguinte: educação infantil fica com 20% de desconto, ensino fundamental 11,67% de desconto e ensino médio 10% de desconto. E ela vai seguindo com as empresas optantes do Simples, com receita anual de até 1.800.000, o desconto é menor. Para a educação infantil, 10%. Para o ensino fundamental, 5,83%. E para o ensino médio, 5%. Então, vejam que há descontos diferenciados dependendo do porte. Quanto menor o porte da empresa, né, menor o desconto concedido. Certo? Então, vamos seguir mais na frente, um pouquinho. E aí, surge a primeira dúvida. Tudo bem, os descontos estão aí claros na lei, quais são os percentuais. E esses descontos são cumulativos com descontos já concedidos pelas instituições antes da lei, que a lei foi publicada ontem. Então, a própria lei diz que os descontos não são cumulativos. Entretanto, vale o maior desconto. Ou seja, se antes da pandemia, se lá no início do ano, ou então até agora, antes da lei, até a presente data, a escola deu um desconto, por exemplo, de 40%, e a lei determinava um desconto de 30%, vale o que está mais benéfico ao consumidor, ou seja, vale o de 40%. Não há como a escola deixar de dar esse desconto.
Da mesma forma, se a escola já dava um desconto de 10%, na hipótese de ela ser obrigada a dar 30%, ela teria que dar mais 20%. Então, os descontos não são cumulativos, mas vale o maior desconto até então concedido. Outra dúvida, e a lei veio esclarecer, é se ela, apesar de ter sido publicada ontem, retroagiria às parcelas anteriores e posteriores do decreto da suspensão das atividades presenciais. Como sabemos, o decreto que suspendeu as atividades presenciais foi no dia 18 de março. Então, há uma pergunta: aplicaria para o mês de março e para o mês de abril e para o mês de maio, com os vencimentos que já ocorreram? A lei diz que a vigência dela retroage à data da publicação desse decreto, ou seja, retroage à data do dia 18 de março. Então, né, ela alcança aí poucos dias de março, alcança o mês de abril e o mês de maio, os seguintes. Mas existe uma dúvida aqui com relação às escolas que anteciparam as férias, ou que ainda vão antecipar, porque ela ainda pode antecipar agora o mês de junho, né? No mês de junho, as férias de julho. E a lei diz que para o mês antecipado de férias, não incide os descontos previstos na lei. Ela excetua. A meu ver, porque uma antecipação de férias, o nome já diz, é apenas uma antecipação. E não as atividades não presenciais. Então, se é uma antecipação, teria que ser normalmente pago como se fosse em julho. Então, no período antecipado de férias para as escolas que deram férias, nesse período não há incidência do desconto nas parcelas referentes. E aí pode surgir uma dúvida: e quanto aos dias restantes do mês de março? Os 18 dias. Temos aí duas opções: a aplicação do desconto, referente ao mês de março, desses 12 dias proporcionais, ou então poderia se acertar com as famílias, com os pais, que esses 12 dias iriam ser prestados no futuro. E, portanto, referente ao mês de março todo, a parcela que se venceu no mês de março seria devida integralmente, já que houve a prestação de serviço presencial quase que na totalidade do mês de março. Então, a gente poderia ter essas duas opções. Sim, então, foi dito que há uma retroagiria a mês desde o dia 18 de março. Como eu faço, então, essa devolução? Entendo eu, a lei não estipula como será a devolução dos valores já pagos e que teria a incidência dos descontos. Mas é justo, né, que as empresas, que as escolas, elas combinem com os pais que essas devoluções se façam nos meses posteriores, junho, julho, certo? Entendo eu que dessa forma não está havendo descumprimento da lei, mas sim um ajuste para a devolução, que seria compensado com as parcelas futuras. Como a lei ficou silente dessa forma, poderia se combinar. E aqui eu abro um parênteses: seria interessante combinar com as famílias, né, essa forma para que, né, não haja nenhum desconforto. Então, a nossa recomendação é que haja compensação nas parcelas futuras. A lei, com relação aos alunos com necessidades especiais, ela deixa de lado o porte da empresa, certo? Como eu disse lá antes, são descontos diferenciados de acordo com o porte. Mas, com relação aos alunos com necessidades especiais, vale para todos os portes os seguintes percentuais: educação infantil, 50%,
ensino fundamental 1 e 2, 30%, e ensino médio, 25%. Então, para alunos com necessidades especiais, os percentuais são esses: 50, 30 e 25 para ensino infantil, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. Então, não há, é um valor fixo para a questão do aluno com necessidade especial. Não há as reduções de acordo com o porte. Para as atividades extracurriculares, a lei foi no sentido de que ela deve ter as mensalidades suspensas e também os serviços suspensos, certo? Então, para atividades extracurriculares, não há nem a prestação de serviço, portanto, também não há o pagamento. Mas a lei deixa uma opção, caso o consumidor queira continuar o pagamento, a escola faria a sua reposição depois. A lei também fala aqui com relação à suspensão da cobrança de juros e multa durante o período da suspensão das atividades presenciais. Ela determina que, nesse período, haja uma suspensão da cobrança dos juros e multas nas parcelas que não foram adimplidas nesse período. Aqui eu entendo mais como uma forma de tentar fazer com que o pai ele pague, né, o desconto e a isenção, né? A inadimplência aconteceu e você dá o desconto e isenta de juros e multa. Aqui eu vejo mais com uma situação que seria benéfica para as empresas. Mas lembrando que após o encerramento da pandemia, volta tudo ao normal. As parcelas voltam à situação antes da pandemia, os juros e multa voltam todos, você pode cobrar, certo? Bem como, né, prestar o serviço de forma presencial quando tudo voltar à normalidade. E pedimos a Deus que isso aconteça o mais breve possível para não prejudicar ainda mais, né, uma situação que já está tão difícil. E, assim, tem algumas disposições, mas eu não vou falar aqui com relação a FIES, a ProUni, que o nosso público aqui é mais de escolas da educação básica, certo? Então, essa lei é uma lei curta, que tem poucos artigos, só são 7 artigos, mas com alguns parágrafos, certo? Ela repete o que a decisão liminar falava lá com rescisão, pode haver a rescisão sem ônus, certo? Dos contratos, o pai que quiser rescindir agora o contrato, a escola não poderá aplicar nenhuma multa pela rescisão, certo? Creio eu que as escolas já estavam fazendo isso, né? Mas agora está normatizado, certo? E agora vem a questão: a gente aplica a lei nova ou não vamos aplicar a liminar do juiz que ainda está pendente lá de definição, certo? Realmente é uma dúvida que ainda hoje a gente não pode concluir, deixar claro. Por quê? Porque o judiciário ainda não tem uma definição disso. A decisão ainda não está suspensa, ou seja, nós temos 2 situações simultâneas para a mesma pandemia. Uma liminar dando 30% para tudo e uma lei dando desconto escalonado. Mas, logo, logo, a gente acredita que isso esteja definido. Porque já entrou com a petição hoje para o desembargador. O desembargador é um juiz que vai analisar, em segunda instância, essa liminar mediante o recurso que a gente apresentou. E ele hoje deu uma decisão que já, apesar de ele não ter definido a situação, decidido tudo, a gente viu que ele emitiu um juízo de valor, emitiu um entendimento dele, no momento em que na decisão ele consta que, com a lei nova,
estaria sem objeto a ação principal, que é isso que a gente entende. Porque imagine duas situações regendo a mesma pandemia, regendo o mesmo cenário, a insegurança jurídica que isso não causa, tanto às escolas como aos pais. Então, as escolas, caso sejam procuradas pelos pais, têm que dizer que aguarde mais um pouco, porque não há ainda uma definição. Há uma insegurança ainda e que nós vamos aplicar, nós vamos cumprir aquela regra que estará vigente. Ok? Então, era isso as explicações que eu queria dar, certo? Nesse momento. Vou abrir agora para algumas dúvidas que possam surgir, certo? Que não ficaram claras nas minhas explicações, e fico aí à disposição agora, bem como, né? Pode me procurar depois, para se quiser tirar uma dúvida mais específica, eu ficarei à disposição, né? Pode até o Matheus ou a Ingrid ou o Alexandre aí passar meu telefone, que estarei sempre à disposição. A gente vai estar disponibilizando o contato do Dr. Fernando, né, para ele poder esclarecer um pouco mais de dúvida, poder ajudar mais um pouco, que é sempre muito importante a gente estar bem assessorado nesse momento, né? Dr. Fernando, a gente teve algumas perguntas aqui que foram sendo respondidas, mas eu acho que é importante a gente só repetir algumas coisas aqui, né? A gente teve sobre uma pergunta que veio diretamente aqui para mim sobre a vigência, né, da lei, se é da data da publicação, né, ou do que está ali dentro, né? E aí você respondeu que é o que está dentro da lei, não é isso? Isso. Que é desde do decreto do governador, não é isso? Isso. A lei, apesar de ter sido publicada só ontem, mas ela tem um dispositivo que vai retroagir ao dia 18 de março. Então, exatamente. Ela é clara nesse sentido. Isso. A gente teve também uma pergunta aqui do professor Wellington, que está na primeira faixa de faturamento, né, mas não está dentro do Simples. Pergunta se tem direito à redução em 2/3 do desconto, né? Aquela faixa mais até 180 mil a faixa que ele está? Vou verificar com o professor Wellington. Ele disse que foi na primeira faixa de faturamento. Talvez seja de até 1,8 milhão ano, não é isso? Porque ele é o seguinte, até 1.800.000, se for optante do Simples, tem o desconto, certo? De 2/3, que seria educação infantil 10%, fundamental 5,83% e ensino médio 5%. Então, nessa faixa de 340 mil, ele falou até 1.800.000, né? Certo? Então, até você está 340 mil, então ele está nessa faixa. Então, o desconto. Educação infantil 10%, fundamental 5,83% e ensino médio 5%. Ok. Ele realmente está colocando aqui no chat, né, que não é optante do Simples, né? A lei ela é omissa. Uhum. Se você não for optante do Simples e estiver nessa faixa, certo? Ela não fala, ela não estipula. Mas, por analogia, como a lei quer tratar o porte da empresa, entendo que ela teria esse benefício. Está aberto para todo mundo, exatamente. E aí cabe realmente esse posicionamento, né, de encarar essa faixa. Faz essa interpretação, né? Exatamente. Tem uma pergunta minha também, doutor Fernando, só para a gente deixar claro também para as escolas, né, que isso também tem sido uma tratativa que a gente tem feito lá no Colégio Master. E você colocou também no último trecho de fala, né, mas só para a gente reforçar, né, que na comunicação com os pais, né, a gente está sendo agora bombardeado aí pelos pais. Os pais estão vindo aí direto, né, conversar com a gente, né, perguntando sobre o desconto. E quando é que eu vou receber meu desconto? Como é que vai ser meu desconto? Tudo.
né? Então, a gente precisa se posicionar, não é isso? A gente precisa dar a resposta, né, para os pais. A omissão ela pode ser também enquadrada como a não aplicação da lei, nesse caso, ou seja, a não resposta. Então, aí a gente tem que ter muito cuidado, né? Toda indagação que a gente receber, todas as mensagens, aí a gente tem que tratar muito bem quais são os canais oficiais que vocês vão estar comunicando, não é, doutor Fernando? A gente precisa da tratativa. E qual é um posicionamento que nós, no Colégio Master, tomamos, e que o doutor Fernando pode complementar, que a gente estava costurando isso também, que na comunicação que a gente tem feito com os pais, né, a gente tem dito que nós vamos cumprir o que tem na lei vigente, né, ou seja, o que está determinado para o momento. Né. Nesse momento realmente está um pouco confuso, porque nós temos duas determinações, uma é lei e outra é liminar, não é isso? Só que eu acredito, e o doutor Fernando também compartilha isso, ele está muito à frente, ele está fazendo a parte da banca de advogados do sindicato, está à frente aí, né, de todas as ações e encaminhamentos, né, a gente acredita que essa ação liminar ela vai cair, né, e o que vai perdurar realmente é a lei, realmente, que foi assinada pelo governador, né, doutor Fernando? Isso, verdade. Está caminhando para que isso aconteça, que a liminar caia, certo? Por isso é que, nesse momento, deve haver a comunicação, deve ser dito que a empresa, que a escola cumprirá a norma aplicável, a situação aplicável, mas está precisando de um momento para fazer os ajustes necessários. Que não é assim também, de uma hora para outra. Exatamente. Até mesmo porque tem a parte financeira, são de boletos e tal, e para não ir e voltar, espero que ele tenha um pouco de paciência, que o desconto será dado. A gente não sabe ainda qual é, mas que isso será feito. É a regra, né? Uma coisa que a gente fez lá no Colégio Master, até para a gente poder obedecer a lei corretamente, né? A gente tem dois vencimentos, um é 5 e outro é 20, né? Nós temos o vencimento do dia 5 já passou, né? Então, isso aqui a gente já tem que tratar como crédito também para frente. Então, a gente não tem como remitir boleto, né? E a decisão foi no dia 6, né? E o dia 5 foi logo depois. Então, a gente também teve uma enxurrada de questionamentos aí. Os créditos, eles ficam para frente, não é isso? E o boleto, por exemplo, nosso, do dia 20, aí vocês têm que ver qual é o vencimento de vocês também. O do dia 20, nós vamos estar emitindo um dia antes, né, do vencimento. Ou seja, no dia 19, a gente vai estar disponibilizando isso dentro lá do nosso site. Por quê? Porque a gente tem tempo também para a gente saber qual é a regra que a gente vai aplicar. Enquanto isso, nós estamos já preparando, né, a questão do sistema da gente, que tem que passar por ajustes, e a gente está com dois cenários. Ou a gente trabalha com o cenário da lei vigente ou da liminar, né? Mas esse da liminar, eu creio mesmo que mais tardar amanhã, ou o final da semana, a gente vai ter, né, uma conclusão, um fechamento sobre isso, não é isso? Então, eu acho que é uma recomendação importante, aí vocês têm que analisar o caso de vocês, a forma de cobrança que é feita também, né, de dar essa tratativa para o pai, que aguarde, né, até mais próximo do vencimento para que vocês possam fazer a emissão. Então, para não se comprometer, vocês podem dizer, né, ou se comprometendo também, pode dizer que vão cumprir a lei, mas precisam só ter alguns ajustes de procedimento interno para poder fazer essa tratativa. Né? E tentar, como o doutor Fernando colocou, a questão dos créditos, né, para frente, não é isso? Só acrescentando, Matheus, que não deixe o pai sem resposta, certo? Ligue para ele ou responda, isso, informando que a escola cumprirá a regra aplicável, certo? Seja uma ou outra, mas que precisa de um tempo para fazer os ajustes necessários, né? Certo? Não deixe o pai, porque o pai pode entender que é um descumprimento da lei, aí vai, coloca isso numa rede social, vai, coloca, estimula as outras pessoas, então responder uma situação para todos. Conforme a lei é para todos, então, e a liminar também seria. Então, é esse canal de comunicação. E isso, até mesmo que a própria lei fala que tem que abrir o canal de comunicação, né, para os pais, e é bom que isso fique bastante transparente, né, para evitar qualquer tipo de ruído. Exatamente. E o que o Matheus
no Colégio Master tem feito, concordo, a questão do vencimento 20, emitir um dia antes, porque, né, até lá a gente vai ter uma situação definitiva, e que os passados, né, nada mais justo também que a escola faça as compensações no futuro, mas que não haja um desembolso. E isso eu entendo que não é descumprimento, mesmo que a lei não diz. Devolve imediatamente, devolve no prazo de 5 dias, não diz isso a lei. Então, se ela não diz, pode ser acertado e ajustado, e é normal que se faça, porque não há nenhum prejuízo. O aluno está assistindo a aula. As mensalidades seguirão em frente, né? Então, Exato. não sei, eu não vejo uma certa tranquilidade nesse ponto. Exatamente. O doutor Fernando, estão perguntando bastante aqui sobre a questão dos cancelamentos, certo? Tem uma pergunta especificamente aqui, da professora Isabel Costa, caso o pai cancele ou suspenda a matrícula no mês de maio, né? Agora, nesse mês corrente, né? Vamos dizer, na data de hoje, por exemplo, né? Ele deve pagar o mês em vigor, esse mês agora de maio? Pelo contrato, certamente vai estar lá a questão do aviso prévio, né? Certo? Quando a pessoa rescinde, tem 30 dias, né? E isso tem sido entendido como uma multa contratual, esse aviso prévio de 30 dias. Mas se ele rescindiu no dia 10 de maio, certo? Para ser mais justo, ele teria que pagar pelo menos esses 10 dias de maio, certo? E aí você isentaria ele os 20 dias, que efetivamente não houve a prestação de serviço, então não teria direito a receber por isso. Então, é mais ou menos isso no entendimento, né? Exatamente. Eu, particularmente, não entendo que o aviso prévio seja multa, mas está tendo essa situação, então, para evitar isso, então a gente pode cobrar o mês vigente, dependendo do dia que ele rescindiu, e isentar os dias restantes. Isso independente se ele pagou já a parcela no início do mês ou se vai pagar, se a parcela venceria mais à frente, não é isso, doutor? Exatamente. Que aí a questão é só de vencimento, não é do mês, vencimento, né? Exatamente. É a parcela do mês que é o que é devido, né? Que é o que tem que ser calculado, né? Acho que tem um complemento aqui. Minha pergunta é: a família havia confirmado continuar na escola, geramos o boleto no mesmo dia, foi dia hoje, 8. Ele pediu cancelamento. Como proceder? Ou seja, houve uma tratativa com uma das famílias, que foi o vencimento, e aí o boleto foi gerado, né, a obrigação foi gerada, né, o vencimento foi dia 8, ou seja, foi pago, né, e a família pediu cancelamento hoje, né, e aí pergunto como proceder nesse caso. Ela vai assistir aula ainda até o final do mês ou ela vai imediatamente... Esse boleto que ela pagou é referente a maio? Acredito que sim, né? Não ficou muito claro aqui na pergunta. Pode falar, professora Rosângela, pode ativar o seu microfone aí, por favor, expõe aqui, porque pode ser a dúvida de muitos aqui também. Bem, nós entramos em contato com a família no início do mês, né, para saber se iriam continuar na escola. E aí a família disse que sim, que iriam continuar com as aulas online e tudo. Quando foi, aí geramos o boleto, que o vencimento é dia 8, foi dia 8. Mas aí não pagaram quando foi hoje, aí mandaram a solicitação de cancelamento. Aí eu quero saber como é que eu vou proceder. É cobrado, porque eles haviam confirmado que continuariam na escola, o boleto foi gerado, e aí hoje a família pede o cancelamento. O simples pedido de gerar do boleto não faz com que ele se obrigue a pagar, não. Né? Certo? Eu entendo aí que está ainda no mês de maio, né? Certo? Como ela pediu só agora, certo? Você cobra os 10 dias, os 12 dias do mês de maio, né? E é mais justo, e o restante dos dias não cobraria. Exato. Entendi, obrigada. De nada, professor Rosângela. Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui que a gente está tendo.
Pronto, essa é muito interessante também, do professor Nestor. Ele pergunta o seguinte, doutor Fernando: concedemos o desconto de 20% para os pagamentos em dia, para os adimplentes, né? Também tem uma pergunta complementar aí, né? Na lei e na decisão liminar, né, a gente não tem tratativa para adimplente ou inadimplente, não é isso? Não. Isso. É para todo mundo, né? Esse desconto que você já deu para a adimplência, certo? Ele vai continuar valendo, certo? Mas não vai acumular com o outro, entendeu? Exatamente. Certo? Não Ou se seja, acumula. chega até a faixa limite, né? Tem que ver qual a faixa que cada escola tá enquadrada, né, doutor Fernando? Pelo segmento também. Vou dar um exemplo aqui, né? Lá no Colégio Master, a gente tem uma aluna que está, um pai de aluno que tem um aluno que está dentro do infantil, e a gente está naquela faixa máxima de faturamento. O aluno ele já tem 20% de desconto, né, aquele desconto que a gente dá por adimplência, e aí o pai, né, ele vai ser beneficiado com a lei, certo? Então, a gente está na faixa máxima, e estamos na faixa também máxima de desconto do segmento, que é 30% para a educação infantil, né? A gente vai ter que conceder 10%, ou seja, ele já tem 20, ele ganha mais 10. Então, você fecha até a faixa máxima de desconto. Mesma coisa funciona para quem tem mais desconto. Vamos dizer que eu tenho um pai de aluno que tem um filho que está no Colégio Master Bezerra, e ele tem lá 40% de desconto, certo? Então, eu já estou excedendo, né, 10% aí, além do que a lei diz. Eu continuo com esse desconto, porque é um desconto comercial, foi o que foi conveniado com ele, né, desde o início, né? Então, não muda, não é um desconto acumulativo, e também não faz distinção para inadimplente e adimplente, ele é para todos. Mas existe uma diferença entre a legislação, a lei e a liminar, não é isso, doutor Fernando? A liminar, ela só atende ao pai que entrar em contato com a escola, não é isso, doutor Fernando? Não. A liminar, ela é válida para todo mundo. Para todo mundo certo? que... Mas o pai tem que solicitar ou não? A gente estava com dúvida dessas aí. Normalmente acontece isso, mas eu particularmente, como a decisão alcança as escolas, certo? De uma maneira geral, até representadas pelo sindicato, então ela teria que dar logo, certo? Ela dá logo para todo mundo, não é isso? Isso. Ok. Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. Tem muitas, eu estou passando aqui com o mouse. A gente já falou aqui da questão dos inadimplentes, né? Deixa eu ver aqui. Alguns pais estão pedindo só suspensão, a gente já falou um pouco disso, né? Só reforçando também essa questão, gente, da comunicação, né? Quando a gente está comunicando bem com os pais, né? Quando a gente está bem alinhado aí com eles, né? Tudo segue de uma forma mais tranquila. Por que é importante, né, frisar novamente essa questão da comunicação? Isso o doutor Fernando também frisou, mas na questão da decisão liminar, né, eu preciso depois da sua ajuda, doutor Fernando, para a questão da lei que foi aprovada pelo governador. Mas na decisão liminar, a gente viu que existe uma multa, né, diária pelo descumprimento das escolas, né? E a gente viu que foi amplamente divulgado na mídia, certo? O endereço de e-mail da Defensoria Pública. Eles estão orientando também as famílias que entram em contato com a Defensoria para fazer as denúncias para as escolas que não estão, né, cumprindo com a legislação, certo? Ou com a decisão liminar. Então, isso é muito perigoso, porque a gente tem multas diárias que estão de R$5 mil com limite até R$100 mil, não é isso? Então, é muito, muito perigoso a gente deixar de abrir o canal de comunicação com os pais. Tem algumas escolas que às vezes, eu vou ver os e-mails só depois que sair alguma coisa conclusiva. Não, é melhor que a gente responda, diga, que se posicione, que a gente vai cumprir a lei, né? Eu acho que quando a gente se posiciona que vai cumprir a lei, isso é suficiente, certo? E a gente ganha esse tempo, né,
com a emissão da próxima parcela, entendeu? Que a gente vai ter no mês de maio, né? Ah, mas a minha parcela de maio já venceu. Então, quando você receber o contato do pai, você comunica para ele que o que ele pagou agora vai ser usado como crédito futuro, tá certo? Até também, vocês vão ter mais tempo também para essa questão do posicionamento, né? Sobre os pais que perguntam, né, sobre o posicionamento mais específico, né? Eu acho que o mais específico que a gente pode ser nesse momento foi o professor Nestor que fez aqui uma pergunta, né, nesse sentido. Acho que o mais claro que a gente pode ser nesse momento é dizer que nós vamos cumprir a lei. A gente não consegue dizer o que é que nós vamos aplicar, porque isso ainda está em decisão, mas é só se posicionar dizendo que vai cumprir a lei, né, que vai realmente fazer, né, o que está sendo estabelecido vai ser cumprido. Não é, doutor Fernando? Perfeitamente. Dizer que será cumprido a regra pertinente, a regra que estará valendo, seja para a emissão dos novos boletos, seja para a recomposição de crédito no futuro. Você diz que vai dar o crédito da parcela que já pagou, bem como no futuro fará os devidos ajustes nos boletos. Aí, se eles falarem do percentual, o percentual ainda estamos esperando, né, uma definição de qual aplicar, certo? Mas que será feito dessa forma. Deixa bastante transparente. Esse é o momento de deixar transparente. Explicar que tem duas situações inéditas no Brasil todo, isso acontece aqui no Ceará, certo? Que demanda também um tempinho de uma maturação, de uma definição. Certo? Exatamente. Exatamente. Aí você falou a questão da lei. Se a lei ela fala que se houver o descumprimento da lei, se a lei tiver valendo, se a liminar cair e a lei tiver valendo e houver um descumprimento da lei, lá ela menciona que estará sujeita a penalidades, certo? Né? Mas não diz o valor. Certamente isso vai haver uma fiscalização do DECOM e, em sendo constatada, o DECOM vai aplicar um auto de infração e vai ver aí, né, vai só pesar aí a multa que for, né, no caso. Então, ela não diz, como a liminar diz que é de 5 mil a 100 mil, na lei não fala. Vai ficar muito do arbítrio do DECOM no momento de eventuais fiscalizações. Exatamente, exatamente. E só a gente também lembrando que o DECOM ele já é um velho conhecido nosso das escolas, não é isso? A Defensoria é um novo player, digamos assim, no cenário, né? E a Defensoria é quem entrou com a ação, né? E a liminar foi dado em favor deles, mas o DECOM também, ele já conhece também, já sabe como chegar nas escolas e os pais têm muito acesso também ao DECOM, então é muito importante que a gente diga que vai cumprir, né, de um lado ou de outro, né, de um caso ou de outro nós vamos ter que cumprir, tá? Então a comunicação, a sugestão, né, é que a gente alinhe um script de atendimento. Eu acredito que em poucas palavras a gente consegue montar isso daí, tá certo? Orientar as pessoas que vão estar fazendo os atendimentos, são vocês mesmos, que vocês vão cumprir, né, com o que está vigente, tá certo? E pedir para os pais terem paciência, né, com o que já foi pago, a gente usar como crédito, e aí vocês podem negociar se vão pagar, se o crédito vai ser totalmente utilizado no próximo mês. Isso aí é uma questão que vocês vão ter que negociar também com os pais. Eles não são obrigados a aceitar, mas eu acredito muito que a relação, né, com os pais, né, a gente constrói a um longo tempo. E aí a gente vai ter que pedir também paciência deles aí. Diz que vai cumprir, mas a gente precisa desse entendimento deles também, para que a gente possa acreditar nessas parcelas vincendas aí, nas parcelas futuras, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mais perguntas aqui. Sobre os pais que já quebraram o contrato e já saíram da escola. No próximo ano eles têm direito de retornar normalmente? Professora Cristina, eu acho que... Diga aí, doutor Fernando. Aí houve uma rescisão, né? Certamente ele está adimplente, né? E aí teria, né, o direito assim... Não teria o direito, mas eu creio que no futuro talvez a escola não cause tanto embaraço para receber ele de volta.
a não ser que ele esteja inadimplente, né? Exatamente, exatamente. Nessa questão aí também, gente, os descontos, eles são devidos aos inadimplentes, tá? Mesmo passando a pandemia, doutor Fernando, agora fica essa pergunta aí que veio agora na minha cabeça. Mesmo passando a pandemia, o inadimplente ele ainda tem direito a esse desconto? Na mensalidade que estiver dentro do período do decreto, vamos dizer, o decreto foi do dia 18 de março e vai se encerrar no dia 30 de maio. As mensalidades desse período estão com desconto, mesmo que ele pague depois. Certo? Exatamente. A da lei, ela limita ao período da existência do decreto, que a gente não sabe ainda o final dele, certo? Então, as mensalidades durante esse período estão com a necessidade do desconto. Passou o dia, vamos supor que seja no dia 30 de maio, o encerramento do decreto. Em junho já volta ao normal. Não teria mais o desconto. Exatamente. A gente tem quando a gente passa esse movimento, ou seja, eu vou dar um exemplo. Quando a gente chegar, por exemplo, em setembro, e a gente está negociando com ele uma inadimplência que ficou agora de maio, por exemplo, ou de abril, né? E a gente tem o desconto por adimplência, por exemplo. O pai ele recebe desconto quando ele mantém os pagamentos em dia. Quando ele não recebe, cai o desconto, né? E aí entra na negociação. Nesse caso, né, dos pais que estão inadimplentes no período desde o decreto, né, do dia 18 de março até o final, né, do decreto da pandemia, né, o que está dentro da lei, a gente precisa reverter esses descontos. A gente não tem nem o que discutir, tá certo? Então, é só para a gente ficar atento nesses casos aí que a gente vai ver um pouco mais à frente. O professor Wellington aqui está perguntando novamente, doutor Fernando, sobre a questão da instituição não optante ao simples, mas ele diz que tem um parágrafo aqui que está aqui no chat, né, que as instituições de ensino que comprovadamente sejam optantes do Simples Nacional, parecendo entender que quem não esteja aderido ao Simples não poderá usufruir da redução de 2/3. Isso. Realmente, no parágrafo, fala só aos optantes do Simples, certo? Como eu disse lá atrás, não diz nada àqueles que não são optantes do Simples. Mas se você for para o parágrafo 11, lá ele menciona instituição de ensino superior, certo? Ou seja, ele tem uma lacuna aí, as instituições de ensino básico que nem são optantes do Simples, certo? E também, logicamente, não é ensino superior. Então, há uma lacuna. Mas o objetivo da lei foi atender à situação do porte. Quando ela coloca lá faixas do Simples. As faixas do Simples, ele menciona as faixas do Simples como faturamento. Certo? Até 1.800.000 são as... Salvo engano, deixa eu olhar aqui. Até 1.800.000 comportam as 4 primeiras faixas. Então, eu entendo que, nessa situação, mesmo que ele não seja optante do Simples, mas estando dentro das 4 faixas aqui, ele teria um desconto, né, uma redução de 2/3, né? Certo? Então, assim, é uma interpretação que eu faço. Mas, de fato, na lei, ela é omissa. Até dando como exemplo também, a gente tem as faixas aí do ensino superior também, que eles exemplificam, né? Por exemplo, eles mudam a faixa de entendimento do que é um porte médio para ensino superior, né? Que, se eu não me engano, vai de 4.800.000 até 30 milhões, não é isso, doutor Fernando? Até 3 milhões, né? No ensino superior, até 3 milhões, ela tem uma redução de 2/3, né? Isso. Certo? E de 3 milhões a 30 milhões, ela tem uma redução de 1/3. É o parágrafo 11º e o parágrafo 12º. Exatamente. Gente, a gente já está chegando
a gente já chegou, na verdade, ao nosso limite de tempo aqui. Queria agradecer a presença de todos. As perguntas foram muito, muito, muito boas, né? Eu acho que deu para a gente aqui ter uma ideia de como proceder e do que fazer, não é isso? Eu sei que as questões ainda são um pouco confusas, né? A gente está realmente num cenário um pouco indefinido, mas ao mesmo tempo a gente tem o que fazer, a gente tem como tratar isso, né? Essa questão da comunicação, por favor, fiquem muito atentos a isso, tá certo? Por enquanto também. E a gente vai estar mandando as atualizações de tudo que estiver acontecendo, né? Através dos consultores, tá bom? Fiquem atentos também, perguntem a eles. Eu vou passar também o telefone do Dr. Fernando também, que é uma pessoa extremamente acessível, que vai poder ajudá-los também nesse momento, tá? E ajudá-los a atravessar esse momento aí de incertezas também, tá? Eu queria agradecer novamente ao Dr. Fernando. Por favor, Dr. Fernando, se você quiser dar uma palavrinha final aí. Pronto. Muito obrigado mais uma vez, Matheus, pelo convite, né? Fico muito lisonjeado. E a todos aí eu continuo à disposição, né? Pode disponibilizar aí, Matheus, caso você tenha aí o contato de todos e os consultores, pode disponibilizar meu número e fiquem à vontade para ligar para mim ou mandar um WhatsApp. Qualquer dúvida eu estarei à disposição e ficarei muito feliz em atendê-los. Espero aí ter contribuído aí para esclarecer as dúvidas, né? É um momento difícil, né? Mas certamente nós vamos superar e isso vai passar logo, logo. Se Deus quiser. E a gente tem que manter a cabeça erguida, lutar, né? A gente está sobrevivendo a isso, a gente está vendo aí a atuação não só do escritório do Dr. Fernando, mas de muitas escolas estão juntas aí junto do Cinep também. É um momento aí de que a gente está se unindo muito forte. Acho que pela primeira vez eu estou vendo uma união tão forte aí das escolas, né? E a gente está lutando aí todos os dias, fazendo reuniões direto, todos os dias estou participando também do máximo de reuniões possíveis aí para poder ajudar também nos assuntos e poder nos atualizar e poder passar para vocês essas atualizações e podermos lutar juntos, tá? O que vocês estão sofrendo é a mesma coisa que a gente está sofrendo aqui. Pode ter certeza, independente do porte, a gente se solidariza com a luta de cada um e a gente se solidariza também com a dificuldade de cada um também. E a gente também se solidariza com os pais também, que nesse momento estão passando dificuldade, mas a gente entende também que as leis não podem ser injustas e nesse momento a gente está sofrendo com muita injustiça, né? Então, mas é isso, gente, é luta, vamos lutar, vamos manter a cabeça erguida, vamos manter o brilho nos olhos, porque vale a pena, a nossa missão é educar e vamos em frente, tá certo? Se tiverem alguma dúvida, podem mandar ainda para os nossos consultores, eles vão poder ajudar, o Dr. Fernando vai ficar à disposição também, agradeço novamente a sua participação. Ao final também os consultores vão estar passando uma pesquisa de satisfação para vocês e também uma pesquisa para colher um pouco das ideias de vocês, o que a gente pode fazer nos eventos mais à frente, tá certo? Um abraço a todos, boa noite, tá? E fiquem com Deus. E qualquer atualização a gente vai passando também para vocês, tá bom? Um abraço a todos, boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado. Tchau, tchau.